dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Nós vamos hoje meditar na nossa quarta estação, guardar o coração em tempos de conflitos. E nós sabemos que a vida ela é cheia de conflitos e podemos muito bem entender que um conflito é praticamente igual a uma batalha, é uma guerra. Eu gosto muito da frase da missionária Carla Janaína, quando ela diz: "Você nasceu, parabéns, bem-vindo às batalhas." Isso significa que a nossa própria vida aqui na Terra, ela é uma batalha. Mas qual é o problema da batalha na nossa vida, nos conflitos? O problema não é a batalha em si, mas é algo que vem junto com ela, é o medo. E quando nós falamos em guardar o coração em tempos de conflitos, é exatamente guardar o coração do medo que vem nos pressionar. A gente não pode esquecer de uma frase do rei Davi, quando escreveu um dos salmos, e ele estava certíssimo quando disse: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei?" Paulo também disse ao servo Timóteo: "Porque Deus ele não tem nos dado o espírito de covardia, nem de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação." O John Flavel, ele diz que o medo é aquela inquietação da nossa mente que surge com a percepção de que algum perigo está chegando. E enquanto o perigo, irmãos, puder nos ameaçar, nós nunca vamos ficar tranquilos. E é claro que existem medos que são bons para o ser humano, porque podem nos prevenir de um mal maior. Mas quando a gente fala de um medo de insegurança, daquele temor que vai nos tirar a paz, aí sim nós devemos guardar o nosso coração desse tipo de medo. Como guardar o nosso coração do medo em tempos de conflitos? Só existe uma forma para o cristão enfrentar o medo: é confiando nas promessas de Deus. Ter fé, crer, acreditar naquilo que Deus já falou através da sua palavra. E nesta devocional de hoje, eu queria que você ficasse bem atento ao que o Senhor quer nos falar. Por quê? Porque você pode até dizer: "Eu tenho medo porque às vezes eu me encontro sozinho, eu me acho sozinho." Mas veja o que a palavra de Deus nos diz. Isaías 54, verso 5, na analogia que a igreja é a esposa do Senhor, a Bíblia diz que o teu Criador é o teu marido, é aquele que cuida de você. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Mateus 28, 20, o nosso Senhor Jesus, ele diz: "Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século." Você pode até dizer: "Eu tenho medo porque existem homens que querem me fazer o mal." Mateus 10, 28, Jesus disse: "Não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo." E Isaías capítulo 51, versículo 12 diz: "Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de uma erva?" Você pode até dizer: "Eu tenho medo porque por mais que eu faça o bem, sempre as pessoas me fazem o mal." 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele nos incentiva a nós continuarmos a praticar o bem. Quem é que se desejará fazer mal a vocês, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Porque ainda que vocês sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. O próprio apóstolo Pedro diz no capítulo 4, verso 19 da primeira carta: "Portanto, se vocês sofrem porque vocês cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, porque Ele é fiel." Lembre-se que fazer o bem, irmãos, e fazer aquilo que é justo, isso é a vontade de Deus. E essa justiça é uma couraça, essa causa é de Deus, e é Ele mesmo quem vai pagar todas as suas despesas. Você pode até dizer: "Eu tenho medo porque eu sou pequeno e sou desprotegido." Desprotegido? Veja o que é que o rei Davi disse
no Salmo 56, verso 3. Quando eu tiver medo, porém, Senhor, eu confiarei em Ti. Isaías capítulo 26, verso 3, ele diz: Senhor, Tu guardarás em perfeita paz todos aqueles que em Ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em Ti. O Salmo 91, o Salmo conhecidíssimo nosso, diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz que cobrir-te-á o Senhor com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É Deus quem vai te proteger. E você pode até pensar no maior conflito que algumas pessoas podem ter. Eu tenho medo do sofrimento da hora da morte. Existem pessoas que passam por este conflito também, mas o cristão, ele não deve ter medo da morte, e sim ele deve guardar o seu coração, porque a morte para ele é a sua redenção. E a maior arma para guardar o coração nestes tempos de conflitos e medos é a oração. Qual é o maior exemplo disso? O nosso Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5, verso 7, diz que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, o próprio Jesus fez orações e súplicas. E aí, Deus o guardou na hora da morte, e ele veio à sua ressurreição. Eu quero encerrar essa devocional com o testemunho de um servo de Deus, que foi condenado à morte em 1531. O nome dele era Thomas Bilney. Thomas Bilney foi um cristão fiel a Deus na Inglaterra, em uma época de muita perseguição na Reforma Protestante. Mas isso não o livrou da morte. Thomas Bilney foi condenado a ser queimado em uma fogueira por pregar uma mensagem diferente para as pessoas naquela época. Como ele era querido por muitos, um bispo tentou convencê-lo a negar suas pregações para ele escapar da morte. Eram tempos de conflitos, de batalhas, mas Bilney não negou a sua mensagem. E um dia antes dele ser morto, ele fez um teste. Ele pegou uma vela, colocou o seu dedo sobre a vela, acesa, e não passou muito tempo e ele não aguentou. São nessas horas que vem o medo. E ele pensou consigo mesmo naquela hora: eu não consigo nem aguentar a queimadura de um dedo, quanto mais queimar o meu corpo inteiro. O medo sempre chega na hora do conflito. Mas Thomas Bilney havia decidido guardar o seu coração em Deus. E ele orou naquela noite. Essa é a nossa arma, a oração. Quando ele chegou na hora da condenação, a história nos conta que ele se ajoelhou diante da estaca na qual ele seria queimado. Ele beijou aquela estaca e orou mais uma vez a Deus. Depois ele recitou o credo dos apóstolos. Recitou com tanta emoção na frente de todos, que quando ele chegou na hora de dizer que Jesus foi morto e crucificado, várias pessoas que estavam ouvindo choraram. Os soldados acenderam a chama e Bilney morreu recitando Isaías capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Bilney guardou seu coração, mesmo no medo que ele sentiu na hora da morte. Ele está com o Senhor agora. Que em tempos de conflitos possamos sempre nos lembrar de todas as promessas que foram colocadas aqui hoje, porque o Senhor está conosco todos os dias. E assim Ele prometeu que nós possamos colocar a nossa confiança plena nele. Vamos orar. Senhor, diante de tantas promessas que nós ouvimos hoje, nós queremos, Pai, pedir que a fortaleza que vem do alto
possa preencher os nossos corações, para que eles sejam guardados, Senhor, na fé e na perseverança daqueles que são os teus filhos. Sabemos, Pai, entendemos que os tempos de conflitos eles vêm. As batalhas estão aí, a nossa vida é uma batalha. E com os conflitos e batalhas vem o medo também, que muitas vezes quer nos assolar. Mas queremos, Senhor, vencer o medo. Queremos guardar o nosso coração desse medo que nos traz insegurança, porque a nossa segurança está no Senhor. Eu venho te pedir nessa hora que o Senhor visite a cada um que está ouvindo essa devocional. Talvez, Senhor, eles estejam realmente atormentados pelo medo. Mas, assim como já lemos nas tuas promessas nessa manhã, te pedimos que, assim como Davi disse, que o Senhor é a fortaleza da minha vida e eu não temerei, possamos também ter a mesma convicção. A mesma convicção, Senhor, que Thomas Bilder teve também ali, até na hora da morte, quando ele declarou com a sua própria boca que o Senhor estava com ele em todos os momentos. Que isso possa ser, Senhor, um motivador para a nossa vida, no nome santo de Jesus. Que possamos guardar o nosso coração, Senhor, nesses tempos de conflitos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.